Deixa eu até fazer uma pergunta sobre o Storybook. Ficou alguma dúvida, sim? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá de boa? Não, qualquer coisa acho que o cara vê o vídeo de novo. Pronto, perfeito. E assim, mas dúvidas, né? A gente vai tirando com o tempo aqui, né, no dia a dia, tá bom? Então, vamos ver, certo? Como é que o projeto está estruturado, né? Pronto, eu falei que a gente vai usar o NX Workspace, beleza? NX Workspace, como eu falei, ele é uma melhoria do Lerna, que ele te permite gerenciar múltiplos projetos em um repositório, certo? Então, assim, dentro do projeto SysRA, a gente tem vários projetos, tá bom? Basicamente, né, a gente tem duas pastas que a gente vai usar, que é os apps e as libs, certo? Primeiro, as apps, né? As apps, a gente tem o app web, né? O que é o app web? É o sistema SysRA Web, é esse aqui, tá bom? Mas eu poderia fazer o seguinte, eu poderia criar aqui dentro desse mesmo repositório, uma app do mobile, por exemplo, né? Aí aqui eu instalava o React Native, né? Então eu podia rodar tanto web quanto mobile dentro de um único repositório. Essa é a ideia do monorepo, tá bom? Eu poderia colocar o back-end aqui, né? Poderia colocar de boa, né? No Node, por exemplo, que ele aceita. Então essa é a ideia do monorepo, né? Vários projetos em um único repositório. Só que aqui a gente está lidando com um app principal, certo? Que é o web, né? Então também vai ser só isso aí mesmo. Mas, além de... pô, mas por conta disso tu não está usando monorepo, né? Só tem um projeto. Mas o diferencial não está nisso, tá? Em a gente poder criar bibliotecas especializadas, tá bom? Então aqui, ó, dentro da pasta libs, deixa eu dar um zoom. Dentro da pasta libs, a gente tem duas subpastas, tá bom? Que é as mothers e shared. Shared é o compartilhado, tá bom? Esse aqui, cara, é o que a gente vai mais utilizar. Assim, em termos de consumir, né? A gente tem esses 7 projetos, tá bom? Onde cada um deles tem a sua especificidade. Então, por exemplo, assets. Dá para entender que aqui são os ativos da aplicação, né? Ou seja, um PNG, um SVG, um arquivo de áudio, arquivo de fonte, vai estar tudo aqui, tá bom? Então perceba, cara, que quando eu abro esse projeto, né, ele realmente tem uma estrutura de projeto, né? Ele tem um Babel, eu tenho o SLint, eu tenho as configurações do projeto, eu tenho um test config, tá entendendo? Então é um projeto. E aqui dentro dessa biblioteca, né, a gente vai ter os ícones, né? Então tem aqui o IFCE Colorful, que é o ícone do IFCE, o ícone do restaurante. E aqui a gente só exporta para fora, né? Aqui, ó. Se for ver, deixa eu tirar aqui, né? A gente faz um export asterisco from icons, nessa essa pasta aqui, ó. Tá bom? Então quando eu for importar esse cara, né? Eu vou mostrar como é que a gente importa, tá bom? A gente vai poder usar esses ícones que estão aqui, tá bom? Aí lembrando, não é só ícone, né? Pode ter PNG, pode ter MP3, pode ter MP4, enfim, pode ter muita coisa aqui. Certo? Assets. Aí tem os components, né? Aí os components, ele tem um diferencial do assets que ele tem uma configuração do storybook, né? Então a gente tem a presença do ponto storybook. Aí tem as configurações dele, né? Eu tenho um arquivo do main, quando eu quero instalar algum plug, né? Isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Configurações, né? Eu estou colocando aqui o tema dark, né? Configuração do cabeçalho, enfim. E aqui dentro, ó, perceba que eu coloquei, como eu falei, né? Os componentes, eles são agrupados por contexto, certo? Então aqui, ó, os contextos, ó, building blocks, né? Então notification, eu tenho um select wrapper que não está no storybook, mas por quê? Porque o select wrapper ele só embrulha, né, meus tipos de select. Lembrando, eu tenho o paginate select, eu tenho remote select, e ele adiciona uma funcionalidade maior, entendeu? Ou seja, algo que é comum tanto para o paginate select quanto para o select quanto para o remote select, tá bom? Então a gente trabalha dessa forma. Então select wrapper, table load, né, que é aquele spinner, né, que fica rodando o table, por aí vai, tá bom? Então os build blocks,
eu tenho o data, né? Então tem aquele avatar, o filter, quoting e por aí vai. Feedback, né? Message, o formulário, ó, todos os componentes, ó, input, paginate, etc. Então, por exemplo, o number input, né? Eu tenho um arquivo do componente, né? Perceba que eu tenho um componente aqui, né? Mas ele tem um tipo, ó. Eu tenho um number input props, né? Esse number input props, ele fica aqui, ó, dentro dessa pasta chamada types, certo? Dentro de types, eu tenho os arquivos que são os nomes dos contextos ou categorias, tá bom? De componentes. Então, por exemplo, o form, o select, né? É o select? Não, é o number input, né? O number input ele está dentro do contexto form, né? Aí no form eu tenho todos os tipos, ó. Eu tenho do select, eu tenho do label, eu tenho do form, do text input, o text area, date input. E aqui, ó, eu tenho do... Cadê? Number... Tá aqui, ó. Number input. Então ele usa o number format props, que é da biblioteca que a gente usa, tá bom? Mais o text input props, tá bom? E o text input props tem o que? O form control props do React Bootstrap, mais isso aqui, mais isso aqui. Isso aí não se preocupe não, viu? Isso aí com o tempo a gente vai pegando essas coisas do TypeScript, tá bom? Mas basicamente é fazer a união de tipos, né? Então imagine como se eu estivesse fazendo um merge. Eu tenho o tipo A e o tipo B. Eu junto os dois, então o que tem no tipo B está no tipo A agora, e o que tem no tipo A está no tipo A. Basicamente isso. Tá bom? A gente junta tudo. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? É esses macetes, né? A gente vai pegando com o tempo, tá bom? Quando... Ah, pô, como é que eu faço aqui? Tira dúvida, né? Pergunta, né? Aí, pô, mandei do jeito que eu achei que era pra ser, né? A tarefa. Fiz lá um merge request. Se tiver problema, cara, ou então se tiver algo que possa ser melhorado, eu vou orientar, tá bom? Então assim, não se preocupe, né? Vai fazendo o que der pra fazer, certo? Essas coisas a gente vai melhorando com o tempo, beleza? Aí aqui, ó, number input, paginate select, remote select, ó, perceba que cada componente tem o seu story. Então vai ter situações onde, por exemplo, o Carlos vai pegar uma tarefa onde ele precisa criar um componente que possa ser reusável, né, por outras páginas, né? Então, por conta disso, ele vai criar um componente dentro desse projeto de componentes, tá bom? Onde ele vai criar o arquivo do componente e vai criar o storybook dele, entendeu? É isso, beleza? E quando isso acontecer, né, vocês vão ter essa experiência, show? Select, slider, enfim. Aí tem os contextos, né, deu para entender. E tem alguns utilitários, né, como esse Table Rows on Cell, que eu vou mostrar também, tá bom? Basicamente ele permite colocar linhas dentro da célula, mas isso a gente vê. Beleza? Show. Esse aqui é os componentes. Pronto, vamos pro próximo, né? Eu tenho um outro projeto que é o Core. O Core, cara, ele reúne os hooks, os Context API, adapters, né? Assim, tudo que é o core, né? Tipo, é o coração da aplicação, né? Então, uma coisa que a gente adota, né? Dentro, já falando dos adapters, né? É um partner, né? Adapter, que a gente não usa a dependência direta no código. Ao invés disso, a gente cria uma abstração nossa, certo? Onde a gente faz uso dessa dependência externa, tá bom? Por quê? Porque se um dia eu não quero mais usar o Axos, né? Agora eu quero usar o Fetch. Então, se eu coloco toda vida que eu vou fazer uma requisição HTTP, toda vida eu chamo lá o axos.post.get, toda vida eu faço isso. Se eu quiser mudar para o Fetch, eu vou ter que ir em cada linha de código e alterar. Axos.post, agora eu vou usar o Fetch. Aí pronto, aí tu vai ter que mexer em muita linha de código, entendeu? Então, com adapter não. Com adapter, se eu mantenho a estrutura, né, a interface da chamada, do método, né, basta eu mudar a implementação. Aí quando eu mudar a implementação usando o fetch, ele vai refletir em todas as chamadas daquele adapter, entendeu? Então assim, é um padrão de projeto, né, o design partner, que a gente chama de adapter, que assim, cara, aprendam, tá bom? Se vocês quiserem ter uma qualidade maior no código, veja esse design partner, isso é importante, tá bom?
É, é isso aí, a gente também vai aprendendo também, beleza? Aí vamos lá, o que tem nos adapters? Eu tenho os alert, a gente usa o switch alert. O switch alert é aquele avisozinho que aparece quando você conclui uma operação. Aí ele mostra tipo, operação bem sucedida, né? Então, a gente vai ver isso aí, a gente vai usar esse cara. Tá? Então eu tenho aqui a chamada dele, a gente tem uma interface. Essa interface segue esse padrão. Então, se eu quiser usar o switch, se eu não quiser mais usar o switch alert, eu quiser usar outra biblioteca, basta mudar essa implementação e ele vai refletir em tudo, tá? Eu tenho um áudio, né? Quando eu estou usando aqui o áudio do JavaScript, o cache usando local storage, tá bom? Eu tenho esses métodos auxiliares, cryptography com o JWT, usando aqui o decode token que a gente vai usar quando a gente tiver com o token. Eu quero obter informações do token, né? O access token. A gente vai aprender isso aí quando a gente for na hora. Datetime, né? Tem o Luxon, né? Que é a biblioteca de datas, tá bom? A gente tem aqui o Humanize e o Format Data. A gente vai ver isso aí com o tempo. E tem o HTTP, cara. Então esse aqui é o teu amigão. Tu vai usar direto aqui, viu? É o HTTP Client. Então o HTTP Client ele é uma classe, né? Que ele recebe. Vamos lá. Acho que eu vou mostrar isso aqui depois, tá bom? Mas basicamente é a classe do Axios que ele te permite fazer uma requisição, tá bom? Aí isso aqui, quando a gente for mexer nele, né, na hora que a gente for construir a página, eu mostro bem direitinho como é que ele funciona, tá bom? Mas basicamente é a implementação do Axios abstraído para a nossa aplicação. Tem o configs de breakpoints, tá bom? Isso aqui a gente usa lá no Started Component. A gente usa uma biblioteca, isso eu mostro depois quando chegar lá. Os contexts, né? Eu tenho os contexts de autenticação, do layout, né? Do tema, né? Então tudo aqui. Eu tenho os erros comuns, né? De acesso negado. Então quando acontecer algum, tipo, eu não tenho permissão, né? Então eu vou disparar uma exceção chamada Access Denied Error. Quando eu for capturar essa exceção, eu vou pegar essa mensagem e vou mostrar na tela. Acesso negado, você não possui permissão para acessar esse recurso. É isso, a gente vai ter também exemplo disso quando a gente for construir a página, tá bom? Aí tem o Not Found, Inspected e o Validation. A gente vai ver isso aí, cada um desses daí. A gente tem os hooks comuns, tá bom? A gente tem o User Access Token, User Auth, User Avatar, câmera. Enfim, isso aqui a gente vai vendo com o tempo, tá bom? Não precisa se preocupar agora não. User tema, que é pra gente ficar fazendo toggle, né? Tipo tema dark pro tema light, entendeu? Por aí vai. User title, quando eu quero mudar o título lá de cima, né? Da aba, tá bom? Esses são meio que utilitários, né? Use modal. A gente vai usar esses carinhas aqui também. Eu tenho os types, né? De cada pastazinha dessa, ó, dos adapters, configs. O ideal, cara, é que esses types sempre estejam isolados, tá bom? Então, por exemplo, lá nos components a gente tem a pasta types. Aqui também tem a pasta types, beleza? Utils, então eu tenho funções utilitários, tá bom? De arquivo, de imagem, object, tá bom? String, aqui é global, cara. Então, às vezes, mas a gente tá, por exemplo, object. Eu quero remover os valores undefined, né? Então eu tenho um objeto, nesse objeto eu tenho várias propriedades. Aí tem propriedades que tem valores undefined. Então esse cara, ele vai fazer um filtro e vai remover essas propriedades. Tá entendendo? É isso. Então esses utilitários, às vezes a gente precisa utilizar em mais de um canto. Então a gente cria um utilitário e deixa isso exposto dentro do core, né, da aplicação. Beleza? Aí no final, cara, a gente basicamente exporta tudo, né? E é isso que é uma biblioteca, né? A gente cria todas as funções, classes que a gente quer disponibilizar, exporta tudo para, né, para quem for usar a biblioteca, só importar. Tá bom? É isso. Aí, esse é o core. A gente tem outro carinha que é o Domain Types, certo? Domain Types, que é esse cara. Domain Types, por enquanto, ele não vai ter muita coisa, né? Até a gente começar o projeto. Mas a ideia do Domain Types é que aqui, cara, esteja os models da API, né? Então, por exemplo, eu tenho lá uma API que ele me retorna dados de pessoas, né?
Esse dados de pessoas, ele tem um formato, né? Por exemplo, a pessoa, ele tem um nome, ele tem um endereço, né? Ele tem um tipo, por exemplo. Então, essa tipagem, a gente usa o TypeScript para poder criar. E aqui ele vai colocar aqui, tá bom? Isso aí eu vou explicar também, certo? A gente vai criar esse módulo, a gente vai criar também as requests, validation, fica tudo aqui, beleza? Não precisa se preocupar não. Aí aqui, environment, que aqui são configurações do ambiente, tá bom? Então eu tenho configurações do env, né? Que é para dizer, tá em produção, né? O nome do app, o homepage, o endereço, né? As logos, as APIs, né? Então o endereço. Pô, esse process.env, ele tá puxando aonde? Daqui, ó. É de um arquivo chamado .env, certo? Quando vocês fazem um clone pela primeira vez, ele vai vir com esse arquivo aqui, ó, .env.example. O .env é só você pegar, Ctrl+C, Ctrl+V no arquivo e chamar de .env. Acabou. Isso aqui, cara, ele coloca como variável do teu ambiente. Bom, para quem mexe no Windows, é como se eu estivesse criando lá, né, a variável do ambiente, né? Para quem já mexeu, né? É isso. Aí tem também, cara, uma coisa muito importante, que é a configuração da API, tá bom? Aí esse aqui eu vou mostrar direitinho. Services, aí esse aqui, cara, é assim. A gente tem os services, né? O que seriam os services? São chamadas da API, né? Então, por exemplo, vocês vão ter a API do sysRA, né? Mas, por exemplo, eu vou pegar aqui do intranet. É API do intranet, né? Por exemplo. Eu tenho aqui a API dela. Aí nessa API eu tenho várias rotas, certo? A gente vai criar uma função para cada rota dessa. Então, assim, eu vou ter uma função lá para carregar as unidades cadastradas, né? Então, eu vou lá, faço uma função que faz uma chamada para a rota /administração/unidades. Essa rota no back-end ele vai retornar uma lista de unidades. A gente vai pegar essa lista e retornar. É isso, tá bom? O post é a mesma coisa, a gente vai fazer um create, né? Quando eu quero pegar uma unidade específica pelo ID, a gente vai criar uma função que recebe um ID. Esse ID ele vai montar dentro da URL. A URL vai ser usada como requisição lá no Axios. Vai retornar os dados, a gente retorna e acabou. Tá bom? Isso aqui, lembrando, a gente vai fazer também. Isso aqui tudo a gente vai fazer, tá bom? Services, styles, tá bom? Aqui são os estilos globais da aplicação. Então eu tenho aqui o reset CSS, né, que a gente chama de global style. Então aqui no global style eu tenho todo o reset né, para quem não conhece, reset CSS. São algumas configurações CSS que ele vai resetar algumas configurações padrões do Bootstrap, tá bom? E algumas outras configurações, né? Por exemplo, do scroll bar, né? Ele fica aqui. A gente tem as configurações de tema, tá bom? Eu tenho as configurações do tema light, do tema dark e o que é comum entre os dois, né? Que são as variáveis, tá bom? A gente vai usar esses carinhas também. Overrides, né? Quando eu quero sobrescrever, por exemplo, o Bootstrap. Eu tenho esse aqui, ó, custom bootstrap.css, tá bom? Então eu estou reescrevendo algumas coisas do tema do Bootstrap. Show? E classes também. Eu tenho o Media, né? Que isso aqui é uma outra biblioteca que a gente usa, que é o Styled Media Query. A gente vai ter contato com ele, eu vou mostrar, certo? Mas a gente faz o override nele. E pronto. Lembrando que para quem nunca teve contato, né, com o Theme Provider, né, a gente usa o Styled Component. Aí, do Styled Component tem o Theme Provider. Nele a gente tem um arquivo que a gente configura, tá bom? Que é que no TypeScript a gente chama de Declaration Module, tá bom? Que é um arquivo global da tipagem, tá bom? Então, por exemplo, o Styled Component eu estou dizendo, eu estou importando o Styled Component, eu quero pegar alguma coisa lá dentro do Styled Component, eu quero sobrescrever. Então, por exemplo, dentro do Styled Component a gente tem esse tipo aqui, ó, Default Theme. Isso aqui, cara, quando a gente usa o Declaration Module, né, que ele geralmente vem com esse .d.s,
a gente está sobrescrevendo uma interface lá dentro da biblioteca. Ou seja, uma biblioteca de terceiro, eu estou sobrescrevendo. Tá entendendo? Então aqui ele serve para quando a gente for, quando eu for chamar o tema, né? A gente botar um ponto e ele mostrar a lista de opções disponíveis. Tá bom? É IntelliSense. E pronto, é aqui no Apps, né? Voltando. Mas antes disso, né? Dentro do Shared, deu para pegar, cara, assim. Na prática, né? A gente vai ter esse contato melhor, né? Mas deu para ter uma noção assim, deu para entender que assets a gente vai ter os arquivos de mídia, components vão ficar os componentes, o core vão ficar utilitários, hooks, context, adapters, domain types vai ser os tipos dos models da API, environment, configurações do ambiente, services vão ser chamadas da API e os styles vão ser os estilos globais. Deu para pegar? Sim? Beleza? Sim, vamos ter esse contato direto, beleza? Com o dia a dia. Show? Eu tenho os modules, que aqui tem nada, né, por enquanto, mas a ideia, cara, é que a gente, por exemplo, no intranet, né? No intranet, a gente tem esses 2, 3, 4, 6 módulos, né? 6 módulos, né? Então, esses 6 módulos, a gente criava um projeto dentro desse modules, né? E eu teria lá um módulo administração, módulo recepção, módulo restaurante, né? No nosso caso, o CISRA teria o módulo cliente, o módulo administração, entendeu? Os menus do sidebar. Então a gente vai criar esses projetos. E o que vai ter dentro desse módulo? Vai ter as páginas, os componentes da página, entendeu? Isso a gente vai fazer também. Não precisa se preocupar não. Show? A gente tem os apps. Aí, como eu falei, a gente tem um web, né? No web, cara, a gente tem coisa bem simplificada, tá bom? A gente tem o famigerado app, né? .sx. Aí dentro do app a gente usa os decorators dos providers, né? Então tem aqui, ó, theme provider. Esse aqui, cara, é uma configuração do React Query. A gente vai aprender também como é que a gente usa. Esse aqui, o React Query Dev Tools, é esse carinha aqui que aparece. A gente vai também aprender como é que usa, tá bom? Que é essa florzinha que aparece aqui, ó. Que a gente vai poder debugar o React Query. Certo? A gente vai mostrar como é que a gente usa também. Auth Provider, né? Esse aqui, cara, por enquanto a gente não tem não tem nada de autenticação, tá bom? Mas eu coloquei aqui só as besteirinhas só pra não, quando a gente tiver, a gente poder preencher essa informação, tá bom? É um templatezinho zerado, né? Tanto é que não tem nada aqui, ó. Mas por quê? Porque a forma como esse context foi estruturado foi pensando em criar um provedor onde a gente possa, por exemplo, independente se é o intranet ou CISRA ou um outro qualquer sistema, a gente poder unificar isso e criar uma espécie de interface que a aplicação entenda, tá bom? Por isso que a gente tem uma função que a gente retorna a conta autenticada. Então ele vai pegar o token lá do local storage, vai descriptografar o que tem lá dentro de conteúdo, ele vai retornar como objeto da conta, tá bom? Aí isso a gente vai aprendendo, tá bom? E as permissões também. Então lá no Auth Provider, né, vai ter todo o processamento. Show? Assim, eu não vou. A gente pode marcar, né, treinamentos explicando detalhadamente cada context desse, né? Mas eu acho que vai ficar muito pesado, beleza? É para não ficar algo muito maçante, né? A gente deixa para um outro momento, tá bom? Mesmo que seja boca a boca, individual, mas eu recomendo. Vocês vão ter acesso a esse código, tá bom? Dê uma olhada, cara. Tentem entender o que está acontecendo, certo? As dúvidas, pode me chamar, beleza? No Discord, no próprio WhatsApp. Se eu não tiver aqui, né? Mas se eu tiver, pode chamar aqui. Beleza? Mas a gente vai aprendendo com o tempo, tá bom? Porque eu não quero ser essa figura que sabe mexer com essas coisas mais de baixo nível da aplicação, vamos dizer assim, entendeu? Eu gostaria que todo mundo tivesse nivelado ao ponto de, por exemplo, ei macho, adiciona aqui configura aqui o Auth Provider para ele aceitar tal coisa. Para o cara saber mexer, entendeu?
entendeu? Então a gente vai chegar nesse nível aí. App, né? Vamos lá, app. Aí tem as adapters, né? Que são essas funções que aparecem aqui. Configurações do sidebar fica aqui, tá bom? Perceba que ele tem um tipo, sidebar menu, que é um array, né? Então ele é igual a um array que recebe esses objetos aqui. Quando você clica no Ctrl e botão esquerdo do mouse, você vai ter acesso ao tipo, né? Então o sidebar menu ele é uma união do sidebar single menu e do sidebar multi menu. Por quê? Porque a gente tem dois tipos de menu, né? A gente tem um menu que é só a página, quando a gente clica ele vai para a página. A gente tem um menu que é um drop down, né? Quando a gente clica ele abre esses submenus. Então a gente tem esses dois tipos, tá bom? De configuração. Por isso que ele tem uma união. Então ele aceita ou isso ou isso. Show? Aí tem aqui, ó, sidebar config, enfim, ó, single menu, né? Recebe isso aqui. O multimenu recebe esse conjunto aqui, tá bom? Aí vocês vão poder ver bem direitinho. Mas no mais, cara, é só você vir aqui, ó, vírgula, abre objeto, Ctrl espaço, Ctrl espaço, aí tu vai ter todas as propriedades aqui, ó. É só ir preenchendo, tá bom? Aí com a prática a gente vai pegando isso aí, tranquilo. Certo? Aí, vamos ver aqui, ó, mais. Eu tenho os proxies, que é o main layout outlet, né? O João Pedro aí teve contato com o outlet, né? Que é do React Router. Então a gente usa o layout provider e o main layout, né? Que o main layout, né, é esse layout que tem o sidebar, o navbar, o footer, o content, tá bom? A página é só esse aqui, ó, né? Esse container com esse cabeçalho aqui, tá bom? E tem tudo aqui. E as rotas, né? A gente tem um arquivo de rotas. Aí no arquivo de rotas a gente pode fazer agrupamentos, né? E aqui a gente vai mexer também. Show? E pronto. No mais é isso, certo? Então, resumindo, né? A gente tem um app, o web que fica aqui, onde basicamente tu só vai usar ele para fazer duas coisas, certo? Adicionar um menu no sidebar, que tu vai mexer nesse arquivo de configuração, e adicionar as rotas, tá bom? Geralmente é só isso que você vai fazer. Por quê? Porque as páginas vão ficar dentro das modules, tá bom? Então, o módulo administração vai ter as páginas do módulo administração, tá? E a shared, né, já viu, né? Tem todas as bibliotecas utilitárias que a gente possa usar em toda a página da aplicação. E aqui, rapaziada, ó, tem algumas outras pastas, né? Como a gente pode ver, ó, configuração do Storybook, do VS Code, as dependências do Node Modules que a gente instalou. A gente tem esse aqui de Tools, que ele é bem legalzinho quando a gente quer automatizar alguma tarefa do NX. Esse aqui a gente não tem nada assim para ser usado ainda por enquanto. Os types global, né, o Decoration Modules, ele tem os assets e os style components. No mais, a gente tem esse editor config, certo? Que é para passar especificações por VS Code de, por exemplo, a tab. Eu quero que a tab de indentação seja de tamanho 2, né? Então a gente bota aqui, né? O char7, eu quero que coloque no TF8, né? Então assim, é um padrão que no PC do João Pedro vai ter essa configuração, no meu PC vai ter essa mesma configuração e no PC do Carlos vai ter essa mesma configuração, tá bom? É muito legal esse arquivo aqui. Como eu falei, o .env, a gente tem uma configuração do slint, né? Tem um git ignore. Esse aqui é uma maravilha. Esse aqui, já vai? Valeu, cara. Valeu, viu, cara? Amanhã a gente vai vir, né? Pronto, aí Amanhã é o dia da linha. amanhã a gente completa. Show? É verdade, Valeu, cara. Tamo junto. Aí isso aqui, rapaziada, é o CI/CD, né? Que são a parte de configurações aí do deploy automatizado, tá bom? Isso aqui ainda tá no começo, mano. Quando a gente tiver mais, quando for para melhorar, esse arquivo vai ficar maior ainda, tá bom? Mas ele é bem legalzinho, cara. É uma maravilha, você tem duas branches, né? Isso aí eu vou explicar. A gente tem duas branches, a branch main e a development, né? A main é a branch de produção, aquela que fica no ar, rodando, produção. E tem a development, que é de homologação. Então,
quando vocês fazem uma tarefa, vocês vão subir uma branch, vão solicitar um merge request, eu vou aprovar, vou fazer esse merge, e esse merge vai ser feito na branch de desenvolvimento. Quando eu faço esse merge, né, esse script ele é capaz de identificar que aconteceu aquele merge na branch de desenvolvimento e ele subir no ambiente de homologação. Ou então o contrário, né? Eu subo para a produção, ele vai capturar essa mudança, ele vai fazer o script automatizado e vai fazer o deploy em produção. Ou seja, eu não vou fazer nada manual, cara. É tudo automatizado, tá bom? Eu tenho um Preacher, né? Configurações do Preacher, do Babel. Aí tem um Docker Compose, que a gente vai usar o Docker para subir em produção. Local eu ainda não configurei, porque eu estou focando mais para subir em produção, tá bom? Esse aqui, cara, quando eu estiver pronto, eu posso criar, a gente pode abrir um espaço para explicar bem direitinho cada coisa, tá bom? Aí quando não estiver pronto, aí não, acho que não vale a pena não, tá bom? Tem as configurações do Jest, do Nginx, né? Que a gente vai usar esse carinha agora. A gente estava usando o Apache, só que agora a gente vai usar o Nginx. Configurações do NX, package JSON, os comandos, ó, start, build, storybook, tá bom? O readme do projeto, tsconfig, workspace e o yarn.lock, tá bom? Esse é o projeto, a forma como ele está estruturado, tá bom? Eu sei que assim, à primeira vista pode ser que fique muito confuso essa parada de ter vários projetos em um único projeto, né? Ou seja, tem vários projetos em um único repositório, mas com o tempo, né, a gente vai pegando, né? Eu acho que uma questão de semanas aí, né, a gente vai estar ambientado com isso aí, tá bom? Então, no mais, né? Só queria, assim, para finalizar essa parte, alguma dúvida, tipo algum comentário que vocês queiram fazer? Ou a gente pode prosseguir? Pode prosseguir, cara. Seguir? Pronto, aí para finalizar